Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, nós vamos falar hoje sobre PIS e COFINS. Com o primeiro assunto, diz respeito a uma solução de consulta que foi editada pela Receita Federal na semana passada, e essa solução de consulta, de número 46, ela trata de um assunto já um pouco recorrente, mas que a Receita mantém o seu posicionamento, que diz respeito a crédito do setor de padaria e açougue, no caso de supermercado e outros estabelecimentos comerciais dessa natureza. Então, a Receita Federal, ela mantém aquele entendimento dela firme de que só há insumos geradores de crédito da não cumulatividade nas atividades de produção de bens destinados à venda ou da prestação de serviços a terceiros. Então, ela só admite na produção de bens ou prestação de serviço. E aí ela trata, então, que no caso de supermercados, é permitido a apuração na modalidade da aquisição de insumos em relação a uniformes e itens de higiene utilizados na padaria e no restaurante, quando integrarem, por imposição legal, o processo de produção de bens a serem vendidos nesses setores do supermercado. E, por outro lado, a Receita afirma que é vedada a apuração de crédito em relação aos uniformes e aos itens de higiene utilizados no açougue, por não haver produção de bens nesse setor e por não se enquadrarem essas despesas em qualquer outra hipótese prevista na legislação. Então, aqui é o posicionamento firme da Receita, que já vem de longa data, que no caso de supermercados, ela aceita a tomada de crédito dos encargos de depreciação, de uniformes, de itens de higiene, limpeza, no caso de restaurante e padaria. No caso do açougue, ela entende que não há produção de bens, é apenas uma transformação, a carne, de desmembramento de carne, e que isso não é uma atividade de indústria ou prestação de serviço. Então, mantém essa posição. Agora, no segundo tópico, a gente quer falar um pouco sobre algumas alterações recentes aí na legislação do PIS e COFINS e que tem sido, assim, recorrente consultas, né, nos nossos clientes sobre quem está afetado e quem não está. A primeira delas diz respeito ao PIS e COFINS, no caso de fretes contratados de pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. Então, o que acontece? As pessoas jurídicas que têm contrato empresas do Simples para transportar as suas mercadorias vendidas, então fretes sobre vendas, elas, como de lei, elas podem tomar crédito sobre os fretes de vendas. Ocorre que, em função das alterações introduzidas pela Lei 14.440, de 22 de dezembro de 2022, desde aquela data, toda a contratação de pessoa jurídica do Simples, a tomada de crédito passou a ser uma tomada de crédito na modalidade de crédito presumido, com redução de 75% das alíquotas. Então, reduz para 75% as alíquotas aplicáveis, ou seja, o PIS de 1,65 ele cai para 1,23, a tomada de crédito, e o COFINS de 7,6% cai para 5,7%. Então, desde 22 de dezembro de 2022, as pessoas jurídicas que têm tomada de crédito de PIS e COFINS sobre frete sobre vendas ou frete sobre compras, e que o frete é por sua conta, e contratam empresas do Simples, não podem mais tomar crédito sobre a totalidade do desembolso com frete, e sim sobre a base de 75% do frete. Então, essa é uma das primeiras alterações recentes, né, e que tem muitos contribuintes que ainda não se adaptaram a essa mudança. Tá? Por outro lado, esta mesma lei 14.440, ela trouxe também um benefício para as pessoas jurídicas que contratam
os freteiros, né, o autônomo, né, pessoa física. Então, de acordo com a Lei 14.440, desde 22 de dezembro de 2022, as pessoas jurídicas que contratam autônomos para frete sobre vendas ou frete sobre compras e que arcam com esses desembolsos, elas passaram a ter direito a tomar crédito presumido na base de 75% do valor desembolsado. Vale lembrar que esse crédito presumido, até então, até 22 de dezembro, ele só era previsto para as transportadoras. Então, até 22 de dezembro, as empresas transportadoras de carga, elas só podiam tomar crédito sobre os pagamentos para as empresas do Simples, na base de 75%, mas elas tinham a prerrogativa de tomar crédito sobre todos os pagamentos feitos para autônomos, também na base de 75%. A partir de 22 de dezembro, essa regra passou a valer para todas as pessoas jurídicas que contratarem esses serviços de transporte. E aqui, mais uma alteração também, que foi instituída pela Instrução Normativa 2121, de 20 de dezembro, onde essa instrução normativa ela trouxe uma alteração na legislação. Até então, as pessoas jurídicas que adquiriam mercadorias e essas mercadorias vinham tributadas pelo IPI, e o IPI não era creditado pelo contribuinte que adquiria as mercadorias, o IPI podia integrar o custo, o preço, a base de cálculo da tomada de crédito das contribuições. Então aqui nós temos com várias empresas que compram mercadorias direto da indústria, vem tributada pelo IPI, como o contribuinte ele não é contribuinte do IPI, então o IPI fazia parte da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS. Agora, por força do disposto no inciso 2 do artigo 170 da Instrução 2121, de 20 de dezembro, o IPI ele não integra mais a base de cálculo das contribuições do PIS e COFINS, a exemplo de que o ICMS-ST. Então, de acordo com o dispositivo no artigo 170 da Instrução Normativa 2121, ele diz que as parcelas do valor de aquisição dos itens não sujeitos ao pagamento da contribuição para o PIS e COFINS não geram direito a crédito, tais como a ICMS, a que se refere o parágrafo 3º do artigo 25, que é o ICMS sobre venda, o IPI incidente na venda do bem pelo fornecedor, o frete, o valor do seguro e do frete suportados pelo comprador não sujeito ao pagamento das contribuições. O ICMS ali é o ICMS-ST, né? Então, o que acontece? Desde 20 de dezembro de 2022, o IPI, assim como o ICMS-ST, não deve integrar a base de cálculo tomada de crédito, PIS e COFINS por aquelas empresas que não são contribuintes do IPI. Aqui vai afetar praticamente de forma muito impactante os estabelecimentos comerciais, né, que compram as mercadorias das indústrias, revendem, não são contribuintes do IPI e vinham tomando crédito sobre o IPI. Agora não pode mais. Então nós temos as lojas, nós temos estabelecimentos de supermercados, todos esses aí já devem estar com essas bases de cálculos alteradas. E por último aqui nós temos uma outra alteração, que o pessoal tem perguntado muito, a exclusão do ICMS próprio, aquele ICMS sobre as compras, da base de cálculo do PIS e COFINS, dos créditos. Então, o ICMS sobre as compras. A partir de quando que o contribuinte deve excluir o ICMS da base de cálculo dos créditos, tal como já vem fazendo com as vendas, a partir de 1º de maio de 2023. Então, por força da medida provisória 1159 de 2023, essa alteração vale a partir de 1º de maio de 2023, ou seja, a partir de 1º de maio de 2023, as pessoas jurídicas não podem mais incluir na base de cálculo dos créditos PIS e COFINS o ICMS normal das vendas, aquele ICMS que vem destacado na nota fiscal. Então, a partir de 1º de maio,
Além da exclusão na venda, que já está em vigor, vai ter mais a exclusão nas compras também. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço e até lá. Bom dia a todos. Neste bloco vamos tratar das alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, ocorridas na semana passada. A primeira diz respeito à vinculação do comprovante de pagamento eletrônico com a nota fiscal de consumidor eletrônica, pois foram excluídos da obrigatoriedade os estabelecimentos cujo faturamento no ano de 2022, quando tenha sido inferior a R$360 mil. Como amplamente divulgado no final do ano passado, a emissão do comprovante de transação ou intermediação de vendas ou serviços realizados de forma presencial, efetuada com cartões de crédito, cartões de débitos, cartões de lojas, transferências de recursos, transações eletrônicas do sistema de pagamento instantâneo e demais instrumentos de pagamento eletrônico, deve estar vinculada à nota fiscal de consumidor eletrônica. E isto é, quando emitida na operação ou prestação, mediante interligação com o programa emissor do documento fiscal a partir de 1º de abril de 2023, para estabelecimentos cuja atividade econômica esteja enquadrada no CGCTE, a inscrição estadual, né? Nas classes 4711.3 e 4712.1 da CNAE. E isto, tais como supermercados, hipermercados e minimercados. No entanto, com a publicação da Instrução Normativa 16, agora do dia 8 de março, estão excluídos desta obrigação os contribuintes dedicados às referidas atividades, cujo faturamento no ano de 2022 tenha sido superior a 360 mil, considerando a soma do faturamento de todos os estabelecimentos do contribuinte localizado aqui no Estado. Para contribuintes que iniciou suas atividades no ano de 2022, a proporcionalidade do valor de R$360 mil ou ao número de meses ou fração de meses, né, de atividade no ano. Já a obrigatoriedade da vinculação da nota fiscal de consumidor eletrônica com o comprovante de pagamento eletrônico para os demais estabelecimentos não sofreu alterações e continua a partir de 1º de julho de 2023. Agora vamos falar de uma nota orientativa sobre o ICMS monofásico do setor de combustíveis. Trata-se de uma nota orientativa número 1 de 2023, publicada no portal do SPED no dia 8 de março. Esta nota instrui a escrituração de operações com ICMS monofásico a partir dos novos códigos de situações tributárias criados pelo Ajuste Cinef 1 de 2023. Em decorrência da nota técnica 2023-001, da nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, adotando estes códigos de situação tributária, que são o 02, o 15, o 53, o 61, a escrituração das operações seguirá a mesma instrução que se acrescentam às demais publicadas no Guia Prático da
escrituração fiscal digital. O programa validador, o PVA, será disponibilizado no mês de abril com as suas regras atualizadas. As dúvidas relacionadas com a escrituração monofásica do ICMS deverão ser encaminhadas para a Secretaria da Fazenda de domicílio do estabelecimento em que cada um dos estabelecimentos esteja em seus respectivos estados. Também foi autorizada pela CONFAZ a prorrogação da redução da base de cálculo do ICMS concedida aos produtores nas saídas interestaduais de suínos vivos. Trata-se do convênio ICMS número 7, agora de 2023, que permite ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná reduzirem até 50% da base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de suínos vivos, realizadas por produtor rural. No Rio Grande do Sul, a redução da base de cálculo do ICMS é de 50% e tem prazo determinado até 31 de março de 2023. Porém, agora o Estado está autorizado a prorrogar o benefício até 31 de julho de 2023. Por último, tivemos a publicação de mais uma instrução normativa no dia 6 de março, que fez diversos ajustes nos procedimentos para a fixação do preço final ao consumidor utilizado como base de cálculo para a apuração de débitos de responsabilidade por substituição tributária nas operações com bebidas. Finalizando então com este último assunto das bebidas, e o preço final ao consumidor, então eram estas as orientações e instruções, informações que gostaríamos de transmitir relativamente à área fiscal e especificamente em relação ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul e gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André vai comentar as alterações da área previdenciária. Desejamos a todos um bom dia, uma ótima semana e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Relativamente às novidades da semana passada, gostaria de destacar para vocês a divulgação de nota no portal da Relação Anual de Informações Sociais, informando que a entrega da RAIS do ano base de 2022 ocorrerá no período de 9 de março desse ano até 6 de abril. Ou seja, até 6 de abril, os contribuintes obrigados à entrega da RAIS ano base 2022 poderão fazê-lo sem incidência de multa. Segundo a nota divulgada, o prazo para o envio da declaração da RAIS não será prorrogado. Na semana passada comentamos, mas vale a pena reforçar, considerando o cronograma de implantação de social e os termos da portaria número 671 do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, que prevê a substituição da RAIS pelas informações prestadas pelas empresas ao E-Social, o envio da RAIS ano base 2022 será exclusivo às entidades do Grupo 4 do E-Social, ou seja, órgãos públicos e organismos internacionais. Com isso, todos os demais empregadores abrangidos nos grupos 1, 2 e 3 do cronograma de implantação de social estão dispensados da entrega da RAIS ano base 2022. Com essas informações, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.